Está no ar mais um Câmara em Debate. Aqui nós recebemos convidados importantes e, é claro, os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes para discutir os assuntos que são importantes para todos nós. O tema de hoje, olha só, é a Semana do Primeiro Emprego, que aconteceu entre 24 e 2 de abril e tem como objetivo conectar jovens de 16 a 24 anos ao mercado de trabalho, oferecendo oportunidades reais de emprego, conhecimento prático e suporte especializado para quem está em busca da primeira experiência profissional. Vou apresentar aqui nossos convidados do Câmara em Debate de hoje. Pastor Osvaldo, que é autor do projeto de lei 8.167 do ano passado, que instituiu a Semana do Primeiro Emprego na cidade, e também o Caio Falcão, especialista em desenvolvimento profissional. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Janaína. Primeiro, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí, né, aqui na TV Câmara. E é sempre um prazer a gente ter esse espaço, essa oportunidade aqui para a gente poder, inclusive, apresentar algo tão importante que é o nosso trabalho pela cidade de Mogi das Cruzes. Fazendo diferença, trazendo oportunidades. Obrigada, Caio. Obrigado, Janaína. Obrigado, vereador, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje na TV Câmara, falando sobre empregabilidade, falando sobre esse projeto importantíssimo que o vereador trouxe para a Câmara Municipal, trouxe para a cidade e que tenho certeza que vai ajudar muitos jovens a encontrarem o seu primeiro emprego. Com certeza. Vereador, então vamos explicar primeiro, né? Como que surgiu esse projeto? O que motivou a criação da Semana do Primeiro Emprego? Exatamente. Não dá para a gente falar desse projeto sem falar de onde ele começou, né? Que não foi de uma ideia, não foi de algo que a gente achava bacana para colocar na cidade, vamos fazer algo para que a gente possa realmente falar que a gente está trabalhando na cidade. Não. Isso surgiu por meio de um anseio da própria população. Pessoas que nos acompanham no dia a dia, pessoas na minha primeira eleição de 2020, que eu já estou vindo, agora eu estou no meu segundo mandato, né? E desde o meu primeiro mandato, as mães, as famílias que eu conheço, as pessoas que eu convivo no dia a dia, sempre me perguntaram, eu tenho um filho que está estudando, você tem algum projeto para jovens, para primeiro emprego para jovens? Porque meu filho estuda, está terminando a faculdade, está terminando o estudo dele e já não sabe o que vai fazer, porque os jovens não têm oportunidade para trabalhar. Aliás, não tem tanta oportunidade para trabalhar por conta da falta de experiência. Então começamos a pensar, pesquisar, e aí foi que surgiu a ideia de um projeto. Embora lá atrás, em 2021, nós começamos como Programa Primeiro Emprego. Foi um projeto de lei que nós criamos, passou por várias mãos, na Secretaria de Desenvolvimento, de Finanças, inclusive pela Procuradoria Jurídica da Câmara. Então nós enxugamos tudo que nós conseguimos no projeto, que era de extrema importância, esse primeiro emprego para jovens de 16 a 24 anos, é um programa de primeiro emprego, em que o município, a prefeitura, daria como um atrativo para as empresas, um subsídio ou uma isenção, né, para que as empresas pudessem abrir uma cota, né, de contratação. Em toda contratação, 5% seria jovem que não tem experiência no mercado de trabalho. Então foi muito bem visto, né? Só que foi aprovado por unanimidade na Câmara, mas que, infelizmente, foi encontrado depois pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura um pequeno detalhe que não daria para ir adiante essa lei, né? Então nós entendemos. E aí continuamos pensando nessa lei. Então, para não deixar a coisa morrer e apagar, a gente precisa realmente trabalhar o primeiro emprego para jovens de 16 a 24 anos, que hoje parece que na nossa cabeça abriu mais ainda o leque, que aí não é só a questão de falta de oportunidade, né? Depois nós vamos falar sobre isso, mas que isso não podia parar. Então criamos essa Semana do Primeiro Emprego. Então foi um projeto de lei que nós aprovamos agora em dezembro na Câmara, que foi sancionado logo em seguida na Prefeitura, e que tomamos uma atitude agora já de começar essa ação no mês de março de 2025, que essa Semana do Primeiro Emprego, geralmente ela visa conscientizar isso, o primeiro emprego para jovens de 16 a 24 anos. E, vereador, e qual que é a importância de uma ação como essa aí no contexto atual da cidade e como o município tem se preparado também para apoiar esses jovens? Olha, a importância disso aí é assim, a gente sabe que uma das coisas que a gente procurou pesquisar é por conta do índice que é muito alto, né? Hoje, segundo o IBGE e a RAIS,
cerca de 45 mil jovens hoje estão desempregados. Então, a importância está justamente aí, em o município poder preparar, capacitar os jovens para o mercado de trabalho. A gente sabe que a gente, agora, nesse trabalho que a gente está fazendo, principalmente agora nessa semana de conscientização que nós fizemos, nós tendo diálogo, inclusive nós fizemos um evento na Câmara com vários especialistas em RH, a gente está vendo que existe muitas vagas de emprego, mas talvez falta um pouco capacitação, falta um pouco preparo para que esses jovens possam ingressar nesse mercado de trabalho. Então, eu acho que essa é a importância que o município tem que dar para essa questão da empregabilidade para os jovens. Com certeza. Vereador, vamos colocar o Caio também nesse debate aqui. Caio, a importância dessas iniciativas. A gente sabe que desde jovens saindo aí da escola, tem que se especializar e tem que ter oportunidades, mas também tem que, né, estudar e ir atrás. Como que você vê? Eu vejo da seguinte forma, Janaína e vereador. Em um estudo que nós fizemos no final do ano passado, hoje em Mogi tem cerca de 5 mil jovens que estão fazendo, em concomitância com o ensino médio, algum curso técnico, algum curso profissionalizante. Isso diante do número, né, do universo de jovens que tem saindo do ensino médio, é um número muito pequeno. Hoje nós temos aí, em média entre 15 e 20 mil jovens saindo do ensino médio. Então ainda falta uma preparação, ainda falta ali na hora que o jovem está saindo do segundo ano para o terceiro ano do ensino médio, uma preparação, uma mentoria, algo que incentive o jovem a ingressar no mercado de trabalho, né? A gente sabe que tem muitos jovens que estão na informalidade, que estão ali no segundo, terceiro ano, tem 16, 17, 18 anos e vão fazer um bico, trabalhar em algum lugar na informalidade, sem a carteira assinada, mas ainda assim não conseguem gerar a renda necessária, né, para que ele possa cursar uma universidade, possa de fato ingressar no mercado de trabalho. Então precisam de ações, né, como a ação do vereador, que incentiva isso, incentiva a própria população a entender essa necessidade dos jovens de se especializarem, né, de buscarem uma profissionalização e a partir disso, a partir dessas ações, também conscientizar o mercado, né, conscientizar os empresários, os RHs das empresas, que as empresas também precisam formar essa mão de obra, né? Muitas empresas elas reclamam, né? Eu venho do mercado, que o principal ponto de reclamação das empresas é a falta de mão de obra qualificada. Só que as empresas têm a oportunidade de formar mão de obra dentro da sua própria empresa, né? Contratar um jovem que está saindo do ensino médio ou que está terminando ali como jovem aprendiz para conseguir desenvolvê-lo em uma função, fazê-lo com que ele aprenda uma função ali na prática e ele comece a desenvolver. Só que muitos têm medo de, vou desenvolver, vou treinar e daqui a pouco eles vão sair. Daqui a pouco eles vão para outras empresas. Até né? Desculpa estar cortando o Caio, mas inclusive em 2022, se não me engano, 21. Nós criamos na Câmara Municipal, foi até criado pelo vereador do Iggs Martins, uma SEV de geração de emprego e renda, e eu fiz parte. Eu, o vereador do Iggs Martins, e a vereadora Malu Fernandes. Nós fizemos parte. Então, nós ouvimos várias instituições, associações, e uma dessas oitivas que nós tivemos, buscando fomentar isso na cidade, para que a gente pudesse desenvolver um relatório e criar projetos, inclusive para a prefeitura, para a cidade, nós falamos com o próprio presidente, o diretor do CIESP, né? E ele trouxe isso para a gente falando sobre isso, essa falta de contratação de pessoas inexperientes. Então ele falou que muitas das vezes os donos das indústrias, os empresários, eles têm esse receio de contratar porque preparam um profissional que não tem experiência nenhuma, capacita ele e depois às vezes ele sai para trabalhar na concorrência por um valor, pouquinha coisa a mais. Então muitos, né? E nisso faz com que as empresas acabam se fechando um pouco ainda essas oportunidades e buscam a contratação realmente de especialistas na área, de pessoas capacitadas na área, de pessoas que realmente entendem da área, né? Acho que isso é de extrema importância. Sim, por isso que surgiu a gente começar a criar debates, assuntos, e a Semana do Primeiro Emprego vem justamente para isso, para que a gente possa realmente fomentar isso, não deixar isso dessa maneira, que possa envolver realmente o setor público e também o setor privado. Não, e é interessante também, vereador, porque tem uma máxima, né, que dizem, né, o problema eu vou treinar o meu colaborador, eu vou formar minha mão de obra aqui, eles vão ficar bons, né, vão se tornar bons profissionais e vão embora. O pior é se eu não treino e eles ficam.
né? Então eu estou com profissionais ruins, né? Ou com profissionais mal treinados. Então é uma máxima que está cada vez mais sendo incorporada nas empresas, né, de começarem a desenvolver os seus colaboradores, né, investirem em treinamento. Legal, investir em treinamento, eu estou investindo em quem já está dentro da empresa, mas as empresas também têm que começar a investir na formação da mão de obra. Que esse é o grande ponto, porque a gente sabe no mercado hoje, né, principalmente aqui na região do Alto Tietê, tem uma defasagem muito grande de serviços assim que eram simples e que as empresas tinham assim mão de obra às pencas, né? Por exemplo, o soldador. Uma grande dificuldade que a indústria tem hoje é de formar soldadores. Então as indústrias hoje têm buscado no Senai, têm buscado em outras escolas técnicas, né, soldadores, profissionais técnicos, né, que estão em início de profissão, né, início de carreira, porém não têm conseguido. Por quê? Porque lá no ensino médio não tem sido incentivado que o jovem ele pode ser um soldador, que o jovem pode ser um pedreiro, que a jovem pode ser uma costureira. Né? Tem empresas de costura, empresas de uniformes aqui na cidade que estão com uma defasagem muito grande de profissionais de costura. Né? Exato. Inclusive tivemos agora a experiência, inclusive falando lá no Mogi Connect com o Silvério, havia uma necessidade de um número de mais de 40 costureiras, se não me engano. Eram 70 costureiras. E não tinha essa formação. Inclusive a gente está hoje também trazendo, a gente buscando aprofundar mais ainda nesse assunto. Nós fomos lá na Praça da Cidadania, que acabou de ser inaugurado, que está fornecendo cursos profissionalizantes, né, em várias áreas, cabeleireiro, manicure, pedicure, panificação, confeitaria, né? Então, são vários cursos, inclusive curso de administração, né, curso básico de administração que está sendo preparado ali também. Então, nisso a gente começou a entender melhor sobre isso, né? Porque a procura ainda é muito pouco dessas pessoas. Inclusive o próprio Will, que hoje é o diretor lá o que está fazendo a gestão, o gestor dos cursos, né, que está cuidando ali daquela área, ele está em busca, gostou muito da gente ter se aproximado, né, para a gente ter essa parceria, porque realmente a gente precisa fomentar isso para a população, a própria população procurar. Quando a gente fala do primeiro emprego, a gente está falando, poxa, está faltando emprego, sim. De um certo modo, sim. A gente sabe que o número de pessoas desempregadas é muito maior do que o número de vagas de emprego. Mas uma das coisas que dificulta muito é a falta de capacitação, de formação, de preparação do profissional para a área de trabalho. Aí todo mundo está vendo o Caio falar aqui, o Caio que já é um especialista, trabalhou em setor de RH, tem essa experiência. O Caio que eu conheço desde 2013, né, que a gente trabalha junto desde 2013, tem nos acompanhado, inclusive deu uma força muito grande no nosso projeto do primeiro emprego, da Semana do Primeiro Emprego na Câmara Municipal, né, para a gente poder realmente dar vista a isso na cidade. Bacana. Vereador, como que o poder público pode atuar para transformar essas iniciativas, como a semana, também em políticas públicas a longo prazo? Porque a gente sabe que a semana, né, tem um período, tem uma consequência ali depois, mas também é preciso pensar a longo prazo, né? Sim. Realmente, é o que a gente fala. A gente pretende, primeiro, trabalhar nessa lei, porque assim, uma das coisas que eu acho que o princípio disso eu tive com o Sadal Sakai, que é o nosso secretário de Desenvolvimento e Trabalho. Inclusive, ele participou do nosso evento de encerramento ali da Semana do Primeiro Emprego, isso colocando, inclusive, à disposição. Porque a gente estava com ele, a gente estava com o adjunto, com o secretário adjunto, o Cláudio Costa. Inclusive, falou que tem vários projetos na Prefeitura ligados, já tem vários projetos voltados para essa fase do emprego, da empregabilidade, e que chamou a gente que futuramente a gente vai sentar, vai conversar para que a gente possa discutir melhor isso, que a gente possa, acho que a Prefeitura, acho que o Poder Público pode também provocar mais debates, mais audiências públicas que envolvam a população, buscar novas ideias, enfim, acho que o Poder Público pode fazer muitas coisas, além das políticas públicas. Eu sei que as políticas públicas a gente vai chegar nelas através de ouvir a população, porque a Semana do Primeiro Emprego, como você bem disse, ela marca uma semana. A gente falou isso até, inclusive, no nosso evento de encerramento. Ela marca uma semana, mas não pode parar só nisso, porque a vida das pessoas é dia após dia, 365 dias do ano, né? É um trabalho mais intenso naquela muito semana, mas tem que continuar. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente já tem assim, um compromisso da gente já sentar com o secretário de Desenvolvimento Sadal, né? Vamos sentar com a prefeita Mara Bertaioli, inclusive, com o Telco Zatz, vice-prefeito. Nós vamos sentar com eles para apresentar
o projeto, que é o programa Primeiro Emprego. A gente vai voltar a discutir esse assunto, né, para que a gente possa realmente chegar numa política pública, que aí porque uma coisa que foi o que não funcionou, que foi muito bem visto, foi muito bem trabalhado por todos, inclusive os vereadores aprovaram com muita ênfase, com muita boa vontade em 2021 esse programa Primeiro Emprego, mas é uma coisa que foi da Câmara para a Prefeitura, por isso que deu essa barrada que se tornava inconstitucional. Então, a ideia é que a gente possa discutir isso com a Prefeitura, uma vez que isso bem discutido com a Prefeitura mande um projeto como esse para a Câmara, né, já com estudo de impacto no orçamento da cidade, né, como que a gente vai, quantidades de empresas que possa abranger, em quais setores. Então, ou seja, depois de ser feito esse estudo e a Prefeitura mandar esse projeto para a Câmara, eu tenho certeza que isso é o trabalho de todos os vereadores, né? Os 23 vereadores que trabalham por essa mesma causa. Acho que isso que vai poder surgir políticas públicas realmente que funcionam na cidade. Caio, você acredita que essa capacitação, né, fornecer cursos, treinamentos, é o que vai ajudar mesmo a longo prazo as pessoas que estão atrás do primeiro emprego? Sim. Eu acredito que através da educação, através da capacitação profissional, as portas elas começam a se abrir. Até porque quando você começa a capacitar o jovem, a mostrar o universo do mercado de trabalho para ele, e também, claro, conscientizar as empresas da importância que tem a entrada do jovem no mercado de trabalho, principalmente para a economia da cidade, isso vai fazer com que as oportunidades elas comecem a chegar. Porque a partir da capacitação, né, eu dou aula hoje em cursos técnicos também, né? Então, a gente vê o aluno ele entrando no curso técnico, muitas vezes desempregado, acabando de sair do ensino médio, né? Os que são um pouco mais velhos, né, buscando recolocação profissional, uma recolocação diária, e em pouco tempo eles conseguem um emprego. Né? Cerca aí, no final do semestre, do meio para o final do semestre, eles conseguem um emprego. Né? Fatalmente acontece isso. E fatalmente no bom sentido, né? Acontece isso. E a gente vê que se você começa a capacitar o jovem começa a procurar. Tem uma expressão que está muito em moda, está muito na moda hoje, né? O pessoal tem usado muito, que é a geração neném, né? A condição neném. São jovens que nem estudam nem trabalham. Muitos desses estão nessa condição porque já estão desalentados. Eles desistiram de procurar emprego, foram para a informalidade, foram trabalhar como ambulante, foi trabalhar, fazer um bico em algum lugar, ou acontece muito também, um índice muito alto, né, de jovens que acabam engravidando precocemente e aí abandonam o estudo, abandonam o trabalho para cuidar do filho, né, que acabou de nascer. Então tem essa condição e muitos permanecem nessa condição porque não tem nenhum tipo de incentivo, né? Acabam não sendo incentivados a buscarem a volta aos estudos, né? A terminar o ensino médio, a fazer um curso de qualificação profissional, e aí isso acarreta nessa questão da falta dessa mão de obra do mercado de trabalho, né? Desses jovens que acabam não voltando para o mercado de trabalho. Se é trabalhada uma conscientização, é trabalhada uma capacitação através do poder público, né? Como hoje existe aqui em Mogi o Crescer, né? Que é feito através da Secretaria de Desenvolvimento, com diversos cursos de capacitação. Hoje foi inaugurado agora, até o vereador falou, a Praça da Cidadania em fevereiro, que é um equipamento do governo do estado, lá em Jundiapeba, que oferta diversos cursos, né? E está com a capacidade já quase preenchida, né, vereador? E isso faz com que esses jovens eles se motivem a voltar para o mercado, né? Até conversando com o William, que é o gestor da Praça da Cidadania, ele falou que todos os cursos, né, estão praticamente cheios, né? Lá a rotatividade é de 1 mês, né? Então o curso é feito durante 1 mês. E esses jovens estão bem empolgados para entrarem no mercado de trabalho, né? Muitos que já não estudavam fazia algum tempo, voltaram a estudar, voltaram a fazer um curso e já querem continuar fazendo mais cursos porque querem voltar para o mercado de trabalho. Então eu acredito que através da capacitação e, claro, com vontade do poder público, vontade das empresas, as oportunidades vão começar a aparecer e os jovens vão começar gradativamente a entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Que, como o vereador falou, são 45 mil jovens só aqui em Mogi, fora do mercado. Então, para gerar 45 mil vagas, não vai ser de um dia para o outro. Sim. Né? E uma coisa importante, inclusive, é, por exemplo, um espaço como esse, que a gente pode discutir. Começou na Semana do Primeiro Emprego, onde tivemos eventos, tivemos 3 dias de feirão online, depois fizemos um encerramento, fizemos uma live na segunda-feira, antes do feirão online, apresentando o evento, falando sobre empregabilidade, e no encerramento nós tivemos 2 palestras importantíssimas. E foi isso que eu falo que foi muito enriquecedor. Levar a informação, né? A informação. Né? E a gente queria que ali, assim, tivemos a participação da Brás Cubas, tivemos a participação da MOAS, tivemos a participação da FATEC, que inclusive tinha jovens lá,
assistindo, que foi muito importante, mas queria nós que todos os jovens de Mogi das Cruzes estivessem assistindo pelo menos uma palestra daquela, porque foi algo importante, inovador. O Thiago Ocanha, que é muito experiente, fundador do Emprega, que deu uma palestra riquíssima ali, falando, principalmente, a gente chegou até numa conclusão, porque na minha cabeça, a princípio, lá atrás, quando nós começamos a pensar sobre o primeiro emprego para jovens de 16 a 24 anos, nós pensamos só na necessidade do jovem, a necessidade de ter oportunidade para se trabalhar. Mas essa oportunidade, ela vem junto com a capacitação, com essa preparação, né? Então, preciso trabalhar muito isso na cabeça dos jovens também, para que eles possam também se envolver cada vez mais. Porque, assim, eu acho que não vou falar nem pressão, eu acho que a participação, principalmente dos jovens, que muitas das vezes reclamam com razão, com direito, porque querem que o poder público forneça oportunidade para eles, né? que o setor privado também venha também entender a necessidade deles, mas tem que ser mais participativo, né? A participação do jovem pode ser em audiências, em palestras, em cursos, tudo que puder o jovem estar participando, para ele se preparar melhor, para ele conhecer melhor. Por exemplo, nessa palestra o Thiago ele falou muito sobre agora o que é o momento, que se os jovens atentar para isso, não vai faltar emprego para os jovens. O mercado é muito grande, que é a inteligência artificial. Né? Falou muito os jovens se preparar. Depois nós tivemos uma palestra também muito enriquecedora com a Gisele, que ela falou muito sobre a psicologia, né? Sobre a cabeça dos jovens, né? Do aspecto dessa geração. Inclusive, eu fui chamado a atenção depois para uma pessoa também atuante no setor, que a gente falou muito sobre a geração Z. E a ideia da gente falar da geração Z é falar dessa geração que, por mais que esteja conectada no meio digital, mas não tem o conhecimento, talvez a preparação adequada para o mercado de trabalho, né? E que realmente a gente pensou até daqui para frente, a gente começar a trabalhar melhor isso, continuando trabalhando com essa geração de emprego e de renda para jovens, ou esse trabalho de conscientização, mas sem, de repente, a palavra rotular muito a geração Z, mas que foi importante, porque a Gisela ela deu muitos detalhes importantes de como funciona a cabeça do jovem nessa fase, na fase do desemprego, na fase da falta de oportunidade, que eu acho que foi muito importante. E a gente encerrou o evento com um painel com 3, o Thiago Ocanha fez parte do painel também, mas com mais 2 especialistas de RH, que deu um show muito importante de informações, de conscientização, de como o jovem se portar no mercado de trabalho, de como as empresas pensam, de como as empresas trabalham, na hora da contratação, como que as empresas apresentam isso para a sociedade, e que os jovens precisam se enquadrar, precisam se encaixar. Acho que é muito importante, esse assunto é muito amplo. Com certeza. Ô, Caio, eu queria passar a bola para você agora, para a gente falar um pouquinho do que o vereador chamou sobre soft skills, que são as habilidades emocionais. Isso também está muito... Não é só capacitação técnica, né? Tem que pensar nessa questão de motivação, da capacidade emocional também desse jovem. Sim. A maioria das empresas, elas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamento, né? Então, ela contrata pela hard skill, que é o técnico, e demite pela soft skill, pela falta de soft skill, na verdade. Então, por conta de algum comportamento que o jovem, que a pessoa, que o profissional, ele deixou de ter. Né? E muitas empresas hoje têm se atentado às soft skills. Né? Elas têm olhado para quais os comportamentos, né? Quais as competências comportamentais que o profissional que eu estou contratando ele tem e que seja aderente à vaga. Né? Então, eu vou contratar um vendedor que é introvertido. Né? Não faz sentido. Né? Vou contratar uma pessoa para atendimento que não tem paciência para ouvir. Então, essa pessoa logo vai ser demitida. E o que até o próprio vereador falou da questão da rotulação da geração Z. A geração Z ela tem sido muito rotulada, a gente tem acompanhado, e às vezes injustamente, né? Porque cada pessoa ela tem o seu comportamento. Cada pessoa, ao longo da sua vida, ela desenvolve soft skills, ela desenvolve comportamentos que vão, né, habilidades sociais, emocionais, que vão guiar ali o seu dia a dia no trabalho. Né? Então, quando eu começo a trabalhar com um jovem, quando eu trago um jovem, né, para dentro da minha empresa, eu tenho que começar a trabalhar essas soft skills.
Né? A habilidade técnica ela é treinada de uma forma muito fácil. Né? As pessoas conseguem aprender muito fácil um ofício de soldador, né? Conseguem aprender muito fácil como vender, como negociar, né? Mas como ter paciência, como ter empatia, como me colocar no lugar dos outros. Né? Então, esse é um ponto que é importante e que é importante as empresas também começarem a desenvolver, e não só as empresas. Né? O profissional, o jovem que está em busca do mercado de trabalho, ele se autoconhecer. Né? Porque tem aquela questão quando a pessoa vai para uma entrevista de emprego, né? A pergunta matadora, né, vereador? Que todo mundo treme na hora que é feita. Né? Fala um pouco sobre você mesmo. Né? As pessoas, normalmente, elas não sabem falar sobre si mesmas. Né? Elas não se conhecem. Elas não procuram entender quais são as suas competências comportamentais. Né? Quando fala um pouquinho sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos. Não é se eu sei sobre Excel, se eu sei desenvolver alguma coisa numa inteligência artificial. Não. Quais são os meus pontos fortes comportamentais? Né? E é importante o jovem, né, que está em busca do mercado de trabalho, ele se autoconhecer. Ele fazer uma reflexão, fazer uma introspecção para entender quem é ele. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os pontos que eu tenho melhor que as pessoas sempre falam que eu sou bom? Eu sou um bom comunicador, me comunico muito bem. Eu sou uma pessoa que ouve as pessoas, eu sou uma pessoa dinâmica, que consegue fazer as coisas com senso de urgência muito rápido. E quais são os pontos que eu tenho que desenvolver? Que ponto forte é fácil a gente encontrar. Agora, ponto a desenvolver que é um pouco mais complicado. O que as pessoas falam que eu preciso desenvolver? Eu sou desorganizado, eu sou impaciente, eu não sou pontual, eu sou uma pessoa meio ríspida, meio grossa, enfim. Então, de que forma que eu tenho que trabalhar isso para que eu consiga entrar no mercado de trabalho, me adequar e conseguir me desenvolver ali dentro daquela posição profissional, ser contratado, enfim. Então, acho que esse é o grande ponto, Janaína. As pessoas se autoconhecerem. Quando eu trabalho, busco o autoconhecimento, eu consigo me integrar muito mais fácil, e para o jovem que está em busca do mercado de trabalho, ele consegue de uma forma um pouco mais fácil, né, um pouco menos difícil, a posição dentro do mercado de trabalho. Tem que, às vezes, aí procurar a vaga mais adequada também. Exatamente. Né? Porque se você entrar numa vaga que não tem a ver com o seu, né, com a sua personalidade, é bem complicado. Exatamente, né? Por exemplo, a pessoa que é introvertida, como o exemplo que eu dei, né? A pessoa é introvertida, quer trabalhar na área de vendas. Não vai dar certo. Ela precisa ter essa extroversão. Inclusive na hora de escolher fazer um curso. Sim, na hora de escolher sim. Por exemplo, que faculdade que eu vou fazer? Ou que curso profissionalizante eu vou fazer? Acho que a gente vê muito isso, né? A pessoa, às vezes, ela quer ir pelo que todo mundo está fazendo. Uhum. Né? Poxa, o fulano está fazendo mecânica, o fulano está fazendo isso. E às vezes não é o que ela... por isso que essa importância da pessoa se autoconhecer. Acho que isso é de extrema importância dela saber como que ela é, do perfil dela, como ela quer, que aí ela vai conseguir fazer aquilo que se encaixa melhor. Eu estava falando outro dia, um jovem veio perguntar para mim, vereador, vem cá, o que você acha de uma faculdade? Eu vou fazer faculdade. Eu falei, olha, a faculdade tem que ser aquela que você melhor se encaixar. Lógico, nós temos hoje uma área que está muito em alta, que tem crescido muito e vai crescer muito mais, que é a área de TI, por exemplo. Né? Poxa, TI é uma área que dá para se profissionalizar, que dá para se fazer um bom salário, que dá para você realmente pensar no seu futuro, sim, mas você se encaixa com a TI? Né? Porque tem que estar dentro da pessoa também, porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com TI, ela tem outras aptidões, ela tem outro jeito de ser, outro perfil, e querer fazer só por conta do mercado de trabalho também não vai dar certo, porque ela não vai ser um bom profissional na área de TI. Até tem uma passagem, né? Uma pessoa que eu estava atendendo há alguns anos atrás, o pai era engenheiro, a filha estava ali saindo do ensino médio e ele queria uma orientação vocacional para a filha dele. E ele queria que a filha dele fosse engenheira, né? Até para dar continuidade, né? Ele tinha uma empresa de engenharia, enfim, para a filha poder substituí-lo, né? Futuramente. E fizemos ali uma análise de perfil comportamental, conversamos com ela, e ela não tinha perfil para ser engenheiro. Né? O engenheiro a gente sabe que tem que ser uma pessoa analítica, uma pessoa criteriosa, detalhista, e era assim, uma menina extremamente criativa, comunicativa, tinha assim, uma criatividade muito grande, né? Era uma pessoa que não era tão apegada a detalhes. Falei, bom, você quer seguir nessa mesma linha, né, de construção civil, enfim, faça arquitetura. Você vai se dar muito melhor com a arquitetura, porque a arquitetura você tem que ter um pouco mais de criatividade, vai trabalhar muito mais a questão do desenho, você não vai se apegar ali aos detalhezinhos técnicos e às contas que tem que ser feitas ali para a casa não cair, né? Para quando fizer as fundações, enfim. Então, mas você vai trabalhar muito mais a criatividade, vai trabalhar muito mais questões técnicas e comportamentais que vão ser muito mais aderentes ao comportamento que você tem. Né? E aí explicamos isso para o pai dela também, ela começou a fazer arquitetura e deu muito certo.
né? Ela gostou, começou a fazer ali, enfim, gostou. Hoje já é arquiteta formada, trabalha junto com o pai, né? Só que não como engenheira, e sim como arquiteta. Então, essa questão comportamental, né? Eu me conhecer, eu ter ali um autoconhecimento, saber o que é bom para mim, o que eu gosto de fazer, ajuda, inclusive, como o vereador falou, a escolher o curso, a graduação que eu quero fazer, porque senão, eu me torno um engenheiro e eu vou viver anos e anos naquela profissão infeliz. Como a gente vê muitos profissionais infelizes, né? Tem uma pesquisa do Instituto Gallup que fala que 72% dos profissionais estão infelizes no mercado de trabalho. Não são nem insatisfeitos, né? Porque insatisfação você consegue ainda contornar. Estão infelizes. Então eles querem trocar de trabalho, eles não aguentam mais aquela profissão que eles têm. Então, muito porque não se conhecem, né? Muito porque não tem essa questão do autoconhecimento. E quando decidiram investir numa carreira, porque eu não vou investir numa carreira para sair dela, vou investir numa carreira para ficar anos a fio nela, não se autoconheciam. Então, acho que o grande ponto é investir no autoconhecimento, se conhecer, entender quem você é, quais são seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, porque aí você vai conseguir construir uma carreira muito mais sólida e vai conseguir ser feliz com aquilo que faz. Ótimo, vamos encaminhando então para o final do programa. Eu peço as considerações finais, vamos começar com o Caio, depois com o vereador. Janaína, muito obrigado, né, por essa entrevista, né? Muito obrigado, vereador, por ter nos convidado para estarmos aqui. Acho que esse é a grande questão, né, da Semana do Primeiro Emprego, de nós falarmos sobre a empregabilidade para jovens de 16 a 24 anos. É um assunto que tem que ser debatido pelo poder público, sim, tem que ser debatido pelas empresas, pela sociedade. E se nós investirmos cada vez mais em políticas públicas, em ações, né, não só políticas públicas, né, não só levar para o lado também do legislativo, do executivo, mas também as empresas, né, o setor privado, ter essa vontade de trabalhar, de formar mão de obra, né, de trabalhar a capacitação dos jovens e os jovens também engajarem nisso, eu tenho certeza que em pouco tempo, essa questão do desemprego para jovens, né, essa questão dos jovens que estão fora do mercado de trabalho vai ser uma questão ou quase vencida ou vencida por completo. Agradeço a oportunidade para falarmos aqui. Obrigada, vereador. Janaína, também só agradecer pelo espaço, pela oportunidade, né, que a gente está tendo aqui hoje de falar sobre isso e realmente lutar muito para que a gente possa, de fato, fazer com que aquilo que está dentro de nós, que é esse desejo de atender, esse anseio, de ajudar, principalmente nessa fase de jovem. Embora a gente fala muito do jovem, a gente também teve várias cobranças de pessoas que também estão naquela faixa, já passou da idade do mercado de trabalho. Outro dia uma pessoa me procurou e falou que, poxa, vereador, o pessoal também está fazendo o primeiro emprego para jovens, mas eu também preciso, e aí? Então a gente pensar também nessas pessoas que estão acima de uma idade de contratação, que se possa também criar, desenvolver políticas públicas para que possa atender também esse público. E esperar que, assim, a gente tem sido muito bem assim, atendido pela prefeitura, pelo nosso secretário de desenvolvimento, e que a gente possa realmente discutir isso de uma forma mais ampla, para que a gente possa realmente desenvolver algo que venha sanar esse problema de falta de emprego, de falta de oportunidade, de falta de capacitação, falta de preparação dos nossos jovens aí no mercado de trabalho. E obrigado, Janaína, por conduzir tão bem aí, nos dando essa oportunidade. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho dos dois. Obrigado. Obrigada também a você que acompanhou esse Câmara em Debate. Até o próximo programa.